segredo da vitória foi apostar sempre no 5-4. Vamos trabalhar muito o 5-4. Com o nosso guarda-redes podemos jogar sempre 5-4. Todas as semanas trabalho o 5-4 e é uma das nossas armas. Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4. Olha, depois de uma pausa para festas e para o meu aniversário, no fundo isto foi preparação. Parabéns, Igor. Obrigado, Bruno. Preparação e lançamento do meu aniversário. Portanto, não deu para, porque eu preparei montes de coisas, toda uma festa, todo um evento, e portanto não tive a oportunidade de gravar podcast. Mas cá estamos nós de volta, temos aí algumas coisas para falar. A mais importante de todas é eu ter finalmente recebido o prémio de vencedor das apostas do ano passado. Falta a foto. Não, mas tiraste foto. Mas ainda não publicamos. Pois. Portanto, a Paula finalmente conseguiu mandar-me o troféu que está ali em frente aos meus monitores no computador. Paula, agradeço. Gostei muito. Tenho ali o meu prémio que diz... Como é que é, Bruno? O que é que... O prémio é teu. Especialista, vencedor... Já não me lembro o que é que diz. Mas genial. Muito feliz com o meu prémio novo. Portanto, obrigado, Paula. De nada, Igor. Muito eu não bem. dou os parabéns no podcast porque eu dei os parabéns no dia. E o Bruno também. Que azia da Paula. E o Bruno também deu. Ora bem, vamos... Não temos o Miguel, que está out, mas temos muitos assuntos para falar. Nós tivemos aí uma pausazinha desde antes do Natal, não é? Portanto, depois houve férias, houve passagem de ano, houve uma série de situações que O teu aniversário? O meu aniversário, aliás, o mais importante. O mais importante. Claro, é a maior das festas. Jesus nasceu a 25, mas eu nasci a 8. Exatamente, concordo. Portanto, tivemos aí a nossa pausazinha. E nessa pausa tivemos uma série de situações a acontecer e vamos naturalmente olhar para o que aí vem. Uma das situações que aconteceram, Bruno, foi uma das maiores vitórias de sempre no derby, que Sim. coincidiu com um título para o Sporting, a Supertaça. O Sporting venceu por 7-2, isto já foi ainda em 2021, portanto a 29/12. Bruno, o que é que isto nos diz? Tivemos aqui, é a segunda vez que eles jogam, é a segunda vez que o Sporting ganha, com alguma naturalidade, tranquilidade, até se pode dizer assim. O que é que isto nos diz a nível de Benfica? Do Sporting nós sabemos o que é que nos diz, não é? Sim. Que a equipa continua prontíssima para revalidar o que ganhou. O que é que nos diz de Benfica? Olha, acima de tudo diz-nos que a diferença entre os dois, em vez de diminuir, acho que dá a aumentar. Porque se com o Mr. João Rocha eles conseguiam ali em alguns jogos e em alguma parte do jogo equilibrar e anular o Sporting, agora assim, na primeira parte da Supertaça, antes da expulsão do Jacaré, o Benfica até teve um bocadinho por cima do Sporting, mas depois foi o Sporting a jogar como quer, como gosta, como tão bem sabe fazer e a mostrar que tem uma superioridade que é impensável para estes dois clubes que são rivais há muitos anos e que têm que estar num nível muito mais equilibrado, porque o campeonato também só tem a beneficiar com isso. Nós na Europa também só temos a beneficiar com isso, e neste momento acho que o Sporting está 1 ou 2 patamares acima do Benfica, e este resultado, que como tu disseste e bem, porque eu te disse antes de entrarmos aqui, que é uma das 3 maiores goleadas da história dos derbys. Já houve um 6-1 há 3 anos, creio eu, houve um 5-0 por parte do Benfica e agora um 7-2 do Sporting, 5 golos de diferença. É uma das maiores vitórias da história do derby e mostra muito o que foi o jogo. A Paula esteve lá, será a pessoa certa para falar um bocadinho dele, mas... Paulo, estiveste cá no norte, em Gondomar, não foi? O que é que achaste? Primeiro, de Gondomar. Olha, eu gosto muito do pavilhão, deixa-me só dizer-te, é um bom pavilhão multiusos. Vi lá o nosso Nemias no basquetebol, quando nós ganhámos a divisão B do Europeu de Sub-20 com o nosso Nemias. Ele infelizmente lesionou-se, teve uma lesão gravíssima nessa altura, mas tenho uma foto com ele. Somos mais ou menos do mesmo tamanho. E da mesma cor também. Exato. E portanto, e com a mesma qualidade. Eu gosto muito do pavilhão, acho que é um pavilhão bastante atrativo para as modalidades. Por partes. Antes de mais, deixa-me só clarificar aqui uma coisa relativamente ao que o Bruno disse. Tu disseste que há 3 anos o Benfica deu 5-0 ao Sporting? Não, há 3 o Sporting ganhou por 6-1. E há uns anos é que foi o tal 5-0. E o 5-0 foi em 2007. Ok, é isso. Então estamos na mesma parte. E o 6-1 foi em 2018.
Assim é que é. 4 Há anos. pouco tempo, ok. Sim. Sim, senhor. Quanto ao pavilhão de Gondomar, epá, eu sei que nenhum pavilhão é perfeito, mas aquele pavilhão para mim tem um defeito grande para jogos no inverno. Então, Que é, tu estás no pavilhão, na zona de imprensa, a ver o jogo, ok, direitinho. Depois, para ir para a zona das conferências de imprensa e fins, tu tens que sair do pavilhão, Exato. contornar os autocarros das equipas e entrar lá numa portinha. isso não sabia que eu não fui fazer conferências. Pronto, portanto, devia ter ali uma ligação para que se pudesse aceder a essas salas sem ter que sair do pavilhão. Por acaso não estava a chover, pronto, mas já lá fiz jogos a chover e não é agradável teres que andar a correr de um lado para o outro, até porque depois normalmente há cabos a passar também ali naquela zona. Ok, desconhecia isso. Estás sempre sujeito a cair. Nunca me aconteceu, mas estou sujeita. Mas sim, mas o pavilhão tem, em termos até de conforto para quem está a trabalhar, é mais confortável que o pavilhão de Matosinhos, por exemplo. Para estares mesmo a fazer o trabalho. Falando da Supertaça em si, acho que o Bruno disse aí algumas coisas importantes. Só para corrigir, agora é que me estou aqui a lembrar. Não, eu vi o Nemias em Matosinhos, não foi em Gondomar. Opa, a sério. Não foi em Gondomar, foi em Matosinhos. É verdade, portanto estava a confundir pavilhões. Pronto. Agora Está certo. fica então a correção. No multiuso de Gondomar. Obrigado por este momento de entretenimento. No multiuso de Gondomar só estive uma vez e foi na parte de fora. Portanto, nunca lá estive dentro. A não ser em concertos, isso já estive. Uma Igorzada. Já estive A começar o em concertos no multiuso de Gondomar, mas nunca em eventos desportivos. Bom. Falando da Supertaça, o Paulo Luís e o Nuno Dias, porque o Nuno Dias levou o Paulo Luís para a conferência de imprensa, disseram no final, fizeram questão de sublinhar que aquele resultado não espelha a diferença entre as equipas. E eu concordo. Não acho que haja uma diferença de 7-2 no cômputo geral para as duas equipas. Houve naquele jogo, sim, mas no cômputo geral não acho que haja essa diferença toda. Agora, começa-me a parecer inegável que o Sporting está pelo menos um patamar acima do Benfica. É que no campeonato foram 5-2, portanto já são 2 jogos em que teoricamente a diferença não é assim tão grande. Já no campeonato dissemos exatamente o mesmo, ou eles disseram exatamente o mesmo, mas o que é certo é que já são 2. Sim, mas foram jogos diferentes, e no caso da Supertaça, como o Bruno também referiu e bem, o Benfica estava por cima do jogo na altura da expulsão do Jacaré. O Benfica estava completamente por cima do jogo. Tinha estado aqueles últimos 5 minutos antes da expulsão, o Benfica estava claramente por cima do jogo. E o próprio Nuno Dias admitiu isso. Sim. Falaram, toda a gente falou disso. O que tiveste foi ali um jogador que decidiu ter uma paragem cerebral. Decidiu expulsar-se ele próprio. Não, é que, repara, eu estava no pavilhão e aquilo foi, ia ver uma reposição lateral, um canto, já nem me lembro. E eu por acaso estava a olhar, porque normalmente, né, dá sempre asneira, estão sempre ali numas aragatas, uns com os outros na área, e por acaso eu olhei para aquilo e pensei, eu não acabei de ver isto. Eu até liguei a app da televisão e será que eles vão mostrar imagens? Porque lembrámos-nos aqui da discussão que foi acerca da expulsão do Pauleta no derby, não é? Exato. Que não houve imagens, mas neste caso houve, e foi inequívoco para toda a gente que ele dá certo. E não me venham com o Cardinal e as rivalidades. Ele não pode fazer aquilo, ponto final. Por acaso até me lembrei logo do Miguel e pensei, caramba, se ele teve dificuldade em explicar ao filho de umas imagens que ao menos nem viu, não é? Não se vê a agressão, o que é que o Miguel vai dizer ao filho a ver isto? É verdade. Lembram-se desta conversa? Sim. Lembro-me que me lembrei disto. É verdade. Um jogador no Benfica, ou um jogador no Sporting, e obviamente em todos os outros clubes, mas estamos a falar aqui de clubes com responsabilidades acrescidas pelo aquilo que representam no futsal nacional e por representarem Portugal no futsal internacional, não é? Porque é um jogo que toda a gente lá fora vê. Exatamente. É um Benfica Sporting. Estas coisas não podem acontecer. Estas pessoas não têm que ter noção da responsabilidade que têm. E aquilo que o Jacaré fez foi acabar com o jogo da equipa, porque o Benfica estava a tirar imenso partido do jogo pivô. Sim. E sendo que o Fit estava de fora, né, por causa daquela questão dos
Do do estrangeiro. limite dos formatos, dos não formados localmente. Exato. O Benfica ficou sem pivô. Tem o Taebi, claro, mas Não o é a Taebi mesma não coisa. É um pivô com as mesmas características Exato. do Fitz e do Jacaré. Sim, é isso. O Pronto. Tayabi é muito E mais o móvel jogo do que o Benfica Jacaré. acabou ali. E Claro. o Sporting acabou com naturalidade por avolumar o resultado. Sim. Pronto. E, Mas e- o Benfica tem que começar por se queixar de si próprio e de atitudes que não são condizentes com um atleta de futsal. Concordo. Não por muito que possam ter sido provocados, porque depois as pessoas começam, quando se fala dessas questões, começam toda a gente começa, mas a puxar cassetes e cassetes e cassetes e cassetes atrás. Meus amigos, daqui a pouco estamos no Big Bang e ainda não estamos a discutir a questão essencial, que é estas coisas não podem acontecer num derby. Muito menos, e naquele caso colocou em causa toda a estratégia da equipa. Sim. Toda. Paula, deixa-me só aqui dar 2 notas antes de passarmos à próxima parte do podcast. As conferências, acho que tu também estiveste lá. O Pulpis do meu aplauso acho que não foi na conferência, foi na flash que ele disse que foi uma vergonha. Na conferência ele repetiu um bocadinho, Sim, repetiu e elaborou aquilo que disse Exatamente. na flash. Foi saluto isso, porque é sempre bom os protagonistas não terem papas na língua. E eu concordo com ele, porque o Benfica não pode fazer uma segunda parte daquele nível. E depois o Nuno Dias, que acaba por dizer o que toda a gente acha: o Sporting é a melhor equipa do mundo a defender 5-4, mas não é só fazer isso, é fazer tudo. Porque, e espero, agora vamos falar também dos prémios um bocadinho mais à frente, acho que não há dúvidas nenhumas quem é que vai ganhar o prémio de melhor equipa do mundo, e se não for assim, não sei bem quem é que as pessoas estão a O triste pensar. é que há, mas isso já falámos mais à frente. Sim, mas sim. sobre as conferências de imprensa, deixa-me só dizer-te uma coisa. Sim, o Pulpi já tinha demonstrado isso no derby do campeonato. Sim, também, claro. Que tem essa postura, e noutros jogos. O que eu acho é que, de uma perspectiva de quem é jornalista e de quem gosta da modalidade, e na realidade não tenho um clube, um bocadinho indiferente neste ponto da minha vida, eu também acho de salutar. Agora, eu consigo entender a perspectiva de um adepto que, neste caso não é do Benfica, que diz, sim senhora, mas eu quero saber o que é que tu vais fazer para inverter esta situação, porque quer queiramos, quer não, estas derrotas doem. Sim. Doem muito. Sim. Um 7-2 é muito pesado. Muito pesado mesmo. Quase tão pesado como o Por muito que 7-1. lá está, tive aqui a analisar e também houveram aqui outras situações que um treinador não controla, não é? Ele não controla, ele tem culpa que o Jacaré tenha tido uma paragem cerebral, acho que foi o que o Bruno, disse, mas o Benfica depois também não pode nunca mais entrar no jogo. Exato. Por causa da expulsão de um atleta. Isso não pode acontecer numa equipa como o Benfica. Isso não pode acontecer em equipa nenhuma, muito menos numa equipa como o Benfica. E depois também me parece, e também sei que vamos falar mais à frente, que o Benfica continua com um problema grande, ainda que possamos olhar para isto um bocadinho como o ano zero, porque foi toda uma mudança. Se houver paciência para isso. Pois, o problema é que eu não sei se vai haver paciência para isso, porque a estratégia do Benfica nos últimos anos é um plano que vamos ser simpáticos, chamar-lhe projeto, que é uma coisa reativa. O Benfica reage àquilo que o Sporting faz. O Benfica não tem um projeto próprio. O Benfica tu não olhas para ali e não pensas, ok, é este o caminho deles, eles vão por aqui, agora não está a dar resultado neste momento, mas é isto que eles querem, é disto que eles estão à procura, faltam aqui umas afinações. Não é isto que se vê. Não é isto que se vê. E enquanto que isto for assim, o fosso, claro que só se vai agravar, até porque ainda por cima do outro lado está uma estrutura que está lá há uma década, que tem o melhor treinador do mundo, que também não me parece que haja grande discussão, espero que não haja grande discussão. Portanto, não é o Pulpis, nem seria o João Rocha, nem outro treinador qualquer que ia fazer milagres. Sim, e até podemos começar a passar já para o próximo tema. Podemos, com certeza. Que é sobre isso que a Paula estava a falar. Exatamente, o Benfica reforçou-se. Eu queria só dar uma nota que, enquanto o Sporting ganha títulos no futsal, o presidente que deu apoio ao futsal no Sporting brilha no Big Brother famoso. Verdade. Não sendo nomeado mais uma vez, portanto, os meus parabéns para Bruno de Carvalho. Ora bem... Eu acho que estás a ser injusto, de certa forma, porque o futsal do Sporting já ganhava títulos antes do Bruno de Carvalho. É verdade, mas Nuno Dias chegou lá com Bruno Carvalho, certo? Não.
Fónix, ainda por cima. Nem sei com que presidente foi, mas o Nuno Dias Não está há 10 sei. anos no Sporting. Ah, Por isso. então bate com o Bruno Carvalho, caças. Como assim? Bruno Carvalho entrou em 2012. Era o Bruno Carvalho, era presidente em 2012. Era. Ele Pronto, foi eleito então em 2012. Agora, O pode Nuno ter Dias, a sério. O Nuno Dias Ok. chegou em 12, 13. Ah, então Tenho quase certeza que foi na altura em pode- que Paulo Tavares chegou ao Braga. Vamos confirmar. Isto é confirmação em direto. loco. Em loco. Não vais Direto. encontrar Bruno Carvalho aí, Porquê? porque estás na página de futsal. Ele não é presidente do Sporting de Futsal? Não. É sério. Olha, mas então, Benfica, reforço, não é? Sim, ainda não está oficial, mas tudo indica que vem o Rocha, o 8º estrangeiro do plantel do Benfica. Não formado localmente, que estrangeiros ele Sim, tem mais. sim, bem visto, Paulo, bem visto. Espera aí, que o Igor, 12, 13. Exatamente, portanto, Olha, estás a ver o homem Nuno que Dias. trouxe, estás a Pois é. ver? olha, estás a ver? Nuno Dias Não fazia brilha ideia. no futsal, Bruno Carvalho brilha no Big Brother. E Jardel. Exatamente. Rocha, portanto, é muito o que a Paula está a dizer, que disse e bastante bem, que é o Benfica ser reativo, não é pensar nas coisas com pés e cabeça, é ir buscar o que o Sporting já usou e eu não gosto da expressão deitar fora, porque isso é tão só de pessoas, mas que não quis continuar e foi por outro caminho. O Benfica agora vai para o 8º não formado localmente, ou seja, vão estar sempre 3 jogadores fora da ficha de jogo, formados não localmente, o que é absurdo, na minha opinião, porque não é esse o caminho. O Benfica tem que perceber que o Sporting é melhor porque tem uma estrutura melhor, porque tem o melhor treinador do mundo, mas também porque tem os melhores portugueses. E o Benfica não tem essa capacidade. Tem, pois, o caminho a escolher para conseguir esses portugueses, há vários. Pode ir buscar os jogadores às equipas médias de Portugal, ou podes ir buscá-los à formação. E aí, na formação, até o Sporting está outra vez melhor. Apesar do Benfica, nos últimos anos, ter conseguido tirar alguns jogadores às camadas jovens do Sporting, mas ainda não estão ao nível dos que o Sporting faz subir à equipa principal, que todos os anos sobem 2 ou 3 e regalam-nos os olhos. E o Benfica não está aí por esse caminho. Há alguns não formados localmente que acerta. Eu volto a referir que gosto muito do X-Cala, por exemplo, mas por exemplo o Rómulo, está bem que o Benfica se calhar precisava de um fixo de renome mundial, o Rómulo já o foi, já não é. E isso mostrou na Supertaça, porque o Ziki fez dele o que quis. Há um vídeo do Ziki a fazer um túnel ao Rómulo que na altura ficou viral no Twitter e mostrou muito que o Rómulo já não consegue oferecer ao Benfica em termos de defesa de pivô, principalmente neste tipo de jogos. Contra equipas de meio da tabela em Portugal serve, mas contra o Sporting, que é quando se decide as coisas em Portugal, não dá. E agora o Rocha, claro que é um grande jogador, claro que é superior ao Fitz, não sei se é diferente do Tayeb e é superior ao Jacaré também, vai oferecer coisas que o Benfica não tem, mas se for sempre por aí, sim, é assim. Se for sempre por aí, o Benfica vai sempre andar atrás do Sporting e vai ser complicado recuperar. O Rocha, esta equipa, Carlos Barbosa, era a equipa de Falcão, não era? Não, Estou era o enganado. Magnus. Ah, pois era. Carlos Barbosa também é uma das grandes equipas do Brasil, mas não é essa do Ok, estava a confundir então. Portanto, ainda não é oficial, mas... aliás, já é oficial, é? Não, é oficial a saída dele. Ok, a saída dele. Portanto, Sim. mas está mais ou menos tudo alinhavado. É um jogador que dispensa apresentações. Teve 3 anos no Sim, Sporting. 3 anos no 3 Sporting. anos no Sporting, Muitos golos. 60 e tal golos, 70 e tal golos. Portanto, é um bom jogador, como não há dúvidas É de nenhuma. seleção brasileira. Claro. Exatamente. Olha, e de resto, mais alguma coisa assim na nossa liga, no Sporting, no Benfica, que A Paula mereça não falou destaque? do Benfica. Só. Desculpa. Paulo. Eu quero começar por dizer que o Rocha é obviamente um excelente reforço. Não me parece que isso também seja discutível. É um pivô melhor do que o que eles lá têm. Como o Bruno disse bem, Taeb é um jogador de características diferentes. Na minha opinião, Taeb e X-Cala não oferecem discussão no plantel do Benfica. A partir daí, Robinho, pela idade que já tem, está claramente numa fase descendente.
O Rómulo, para mim, foi um tiro no pé. Eu não concordo com o Bruno, eu não acho que eles precisavam de um fixo de renome mundial. Eles precisavam de um fixo. Sim. Não tinha que ser de renome mundial, precisavam de um fixo bom. Porque eles têm lá o Nilsson, mas não chega. Claramente não chega, não é? E eles também perceberam isso. E foram buscar o Rómulo. Que ele até fez um mundial Aceitável. bom. Sim. Isso. Mas está longe, já não tem velocidade para acompanhar pivôs mais... Os Zikis desta vida. Sim, isso, já não tem. Mas lá está, isso demonstra que falta um bocadinho... Eu acho que o Benfica está a sofrer um bocadinho que nós já dissemos, que eu já disse aqui, por exemplo, do Módicos e de outras equipas. O Benfica não está a saber ler o campeonato que está a decorrer. Não soube ler antecipadamente e agora também não está a saber ler o campeonato que está a decorrer. O Rocha vem ajudar e muito, não tenho qualquer dúvida disto, o Rocha vem ajudar e muito, mas não vai resolver. Epá, a mim, toda a gente sabe que eu trabalhei no Braga, não é? Com o Paulo Tavares. E o Paulo Tavares disse-me mais que uma vez, e fez questão que eu interiorizasse essa mensagem, quando tu começas a resolver a tua equipa pela baliza, e o Benfica tem um problema na baliza, com o devido respeito, mas o Benfica tem um problema na baliza. Atenção, também não vou dizer aqui que o Roncaldo é o pior guarda-redes do mundo, não é, nem coisa que o valha. Agora, não é, neste momento já provou que não é um guarda-redes que chegue para as responsabilidades do Benfica. E isso é um problema grande. E eu não quero bater no ceguinho, mas é só ver os golos da Supertaça e ficamos conversados quanto a isto. Portanto, o Rocha vai ajudar, de certeza, mas não me parece que chegue. Honestamente, acho que o Benfica tem ali vários problemas para resolver. Já os tinham ano passado, não os resolveu a tempo. A verdade é que também, claramente, só começou a planear a época depois da outra terminar e isso nunca dava um resultado, porque todas as outras equipas se começam a preparar antes e o Benfica podia e devia fazer exatamente o mesmo. Portanto, não tenho muito a dizer sobre isso. Acho que é uma questão estratégica dentro da própria estrutura que tem, efetivamente, que mudar. E acho que a questão do Rocha traz para cima da mesa outro problema que o Bruno já disse, que é de passarem a ter 8 não formados localmente. Como é que se geram os egos desta gente toda? Porque depois passaste de ter 2, vais passar a ter 3 internacionais brasileiros, não é? Tens o Roncaldo, qualquer que já não foi no último Mundial, mas tem internacionalizações pelo Brasil, tens o Arthur e tens o Rocha. E depois tens 3 internacionais russos. O Fitz também há, Paulo. Internacional. Pronto. Confesso que não tenho certeza, mas sei. creio que sim. Ok. Sim, mas são todos jogadores Esse claramente já não conta. Pois, exato. Desculpem, mas Claro. ele também não tem jogado. Sim. Pronto. Mas lá está, vais continuar a vais rodar 3 jogadores, depois como é que um treinador É verdade. Como é que um treinador gera isto? É muito difícil. É muito difícil de gerir isto. E depois a questão dos formados localmente. Que nós temos jogadores portugueses, mas podem não ser portugueses, como eles têm o Bruno Sintra ou o Rafael Lemny, que são jogadores estrangeiros, que contam com um formato localmente. Mas hoje em dia já é difícil terem esse estatuto de outra forma, se não passarem mesmo pela formação desde miúdos. É esse outro ponto, é que o Sporting, como já tem aquela estrutura montada há 10 anos, os atletas que chegam da formação também encaixam bem na equipa sénior, porque o estilo de jogo é o mesmo. Sim. Claro que o nível é superior, obviamente. Sim, pesa tudo. Mas o estilo de jogo é o mesmo, eles estão habituados àquilo, eles sabem o que é esperado deles, e é por isso que é mais fácil encaixar, e isso no Benfica ainda não existe. E o Benfica tem urgentemente de começar a trabalhar isso, porque senão vai ser sempre o clube que vai ter que gastar dinheiro a comprar jogadores, como foi buscar, e bem, duas jovens promessas ao Caxinas, não é? O Lúcio, que continua lá emprestado, e o Carlinhos, só que depois lá está, depois também acontecem coisas como aconteceram ao Carlinhos, que é, não, o Carlinhos, se não se tivesse lesionado, teria tido todo espaço, porque é português, é formado localmente, é português, é escardino, Claro. Portanto, e o Carlinhos teria tido todo o espaço. Agora, o Carlinhos teve uma lesão grave, ele já tem estado nas fichas, mas praticamente não tem jogado. Ele na Supertaça entrou 5 segundos, já no 5-4,
e saiu logo a seguir, cabisbaixo, sentou-se numa ponta do banco, sozinho, chateado com a vida, com o mundo, não sei, depois ele estava de costas para mim, já não conseguia ver. Até que depois até foi o Roncaglo que foi lá, deu-lhe uma palmada nas costas, tipo, anima, anda para aqui, porque estavam todos de pé, não podem, mas estavam todos de pé, e que o levou para junto da equipa. Portanto, eu acho que estas questões Claro. são sintomáticas Pesa de alguma tudo. coisa. Olhem, meus amigos, muito rapidamente, Mundial, Lá estás tu. prémios, temos aí uma série de pessoas do Sporting. Bruno, vai bater alguma coisa para nós? Vai. Muito Fogo mal era. Muitos. Teremos tempo. Já sabe quando é que é, não sabe quando é que é. Olha, recebi agora a mensagem de um dos organizadores dos prémios, é antes do europeu que se sabe, portanto... Nos próximos dias, então, não é? Nos Pronto. próximos dias já se sabe. Por falar em europeu, que não é mundial, eu não sei porque é que estou com a coisa que é o mundial. Realmente, já foi. Nós ainda vamos ter um podcast antes de começar, portanto aí poderemos fazer uma antevisão mais detalhada. Mas já temos aí algumas informações, já temos aí os nossos convocados. Bruno, vou-te contar uma história engraçadíssima, acho que já te contei, mas vou contar à Paula. Paula, portanto, no dia, acho que é no dia 1 que saem os convocados do handball, não é? É qualquer coisa assim. Sim. Portanto, ou no dia 1 ou no dia 2, okay. e eu tive vindo de férias e não sei o quê, estava assim meio desligado, entro na... Espera aí, Igor, deixa contextualizar as pessoas, porque o europeu de handball vai decorrer agora mais ou menos Exato, ao mesmo tempo que o sim, europeu de futsal. sim. E portanto eu entrei assim um bocado de coisa, entro no 00 e boa site, e a primeira coisa que tem lá é convocados para o europeu. E eu abro e começo a ver pivô, fixo, e não conhecia nenhum dos nomes. E eu assim, olha, queres ver que o homem se passou da cabeça, convocou só gente que eu não conheço, e vai toda a gente rasgá-lo, vai ser espetacular no podcast. Isso é uma e depois igorzada percebi que era handball. Mas o que é triste é que não conhecer jogadores de handball. Não, nenhum. Até porque não há fixos no handball. Exato. O único que eu... Mas há pivôs. O único jogador Certo. que eu conhecia no handball, aliás, havia Era o dois, Carlos que era o Rezende. Carlos Rezende e, principalmente, o meu ídolo do handball, na altura em que eu via handball, Ricardo Andorinho. Exato. Ricardo Andorinho do Ainda Sporting. joga. Tu paraste ainda de joga. ver nos tempos do Rezende e do Andorinho? Eu deixei de ver quando o Ricardo Andorinho, portanto, é só para tu veres o que eu me lembro. O Sporting é campeão, Ricardo Andorinho vai jogar para os Portland, não sei o quê, uma equipa Sim, espanhola, sim, que era sim, tipo sim. os trutas lá na altura, os Movistars daquela vida. Lesiona-se e é impressionante. Não, aliás, o Sporting vende-o e depois vai buscá-lo outra vez. E ele depois regressa e lesiona-se. E foi aí que eu disse: se não joga o Ricardo Andorinho, não vejo mais. E pronto, e nunca mais vi. Tu és a maior. E o Sporting já foi campeão depois disso. Não, Exato. mal era. Sim. Tu és aquele Sportingista que não sabe quem é o Pedro Portela? Eu devia desligar o som se não fosses tu a coordenar Não isto. sabe, não sabe Pedro quem. Portela. Não sabe. Não. Não sabe quem. Mas tenho um amigo meu que era o Samuel Portela, se estiver a ouvir, que a gente chamava-lhe o Samu. Boa gente, mas não jogava handball, Nem jogava sabes quem é o basquete. Salvador Salvador. Não, mas sei Chama-se quem... Salvador. Mas sei quem é o Paulo Paulo, antigo jornalista do Record. Olhem, mas vamos, parando de gozar com a minha falta de Ignorância. conhecimento nas modalidades do Sporting, vamos olhar aqui para a Copa, meus amigos. Copa da Europa. Temos aí uma nova convocatória, uma outra mudança. Bebé é um dos heróis do Mundial, não está. Bruno, elucida-me aqui a nível de mudanças que tenham surpreendido. Não há muitas. Ora bem, 4 saídas, 2 delas porque se retiraram da seleção. Naturalmente, Ricardinho, né? O Vítor Hugo e o Ricardinho, exatamente. E saíram também o Miguel Ângelo e o Bebé, como tu bem disseste. Entraram o Edu, que já tinha estado expectável. Sim, no Mundial, só que teve Covid, né? Exatamente, e saiu. Até dizem que são os 17 campeões do mundo. Ok, pronto. E depois a entrada normal do Cardinal, 37 anos, vai fazer outra vez uma fase final alguns anos depois de 2 lesões graves que o impediram de ser campeão da Europa e campeão do mundo. Vai voltar à lista, está de volta à lista. E pronto, depois Mário Freitas não está. Já mais ou menos expectávamos isto. Eu antes de sair a convocatória até tinha falado com a Paula e a Paula explicava-me que realmente que foram 16 ao Mundial, vão 14 ao Europeu. Ele não podia mexer muito, mas conhecendo o Mister Jorge Brás, não ia mexer muito. E não mexeu muito. Trocou 2 jogadores, 2 deles já não podiam ser convocados. O Bebé causa alguma surpresa, mas pronto, são opções. O Cardinal acho que é normal. E assaltar alguém, podíamos dizer aqui que podia ser o Afonso ou o Pauleta. Ele preferiu não levar o Miguel Ângelo. Pronto. Assim, Nunca ia ser o Pauleta, és credível. sim, exato. Assim, as convocatórias do Mister Jorge Brás têm sempre algumas críticas. Ele levava este, ele levava aquele, é normal.
O homem é campeão da Europa e campeão do mundo. Toda a gente. Sim, o homem é campeão da Europa e campeão do mundo. Eu já nem digo nada, por isso o homem é que sabe. Paula, alguma surpresa a ti? Tenha-te alguma... Sim, Então. a ausência do bebê. Sim, ok. Exato. A ausência do bebê é uma surpresa. O homem foi campeão do mundo. Foi o guarda-redes de Portugal em quase todos os jogos do Campeonato do Mundo. Convém lembrar que Vítor Hugo e André Sousa jogaram o jogo com as Ilhas Salomão, meia parte cada um. Depois Vítor Hugo ainda entrou para defender penaltis, já não sei em que jogo. Desculpem, eu sei que foi só há 3 meses. Acho que foi com a Espanha. Confusa. Não, com a Espanha não. Foi com alguém. Exato, não interessa. Exato, Mas com alguém. pesquisem no YouTube, no 00. Entrou para defender penaltis, portanto eu tinha a expectativa de que os guarda-redes fossem o Edu, obviamente, que como o Bruno lembrou bem, só falhou o Mundial porque teve Covid, mesmo nas vésperas da viagem para a Lituânia, e o Bebé, a não convocatória do Bebé, e isto para mim não é sobre o André Sousa, é sobre o Bebé, a não convocatória do Bebé para mim foi uma surpresa. Depois entrou André Sousa e qualquer outra opção que poderia ser, e falou-se muito, e os nossos leitores votaram também bastante no Bernardo, é conhecer o Jorge Brás e saber que o Mr. Jorge Brás não costuma fazer esse tipo de Alterações. mudanças Gosta tão da continuidade, não é? drásticas, e não é drásticas, mas é a questão de que o Mundial foi há 3 meses, não é? Ele Faz todo trabalhou sentido. com aqueles 17, eu acho que era normal e era perfeitamente expectável que ele fosse convocar 14 daqueles 17, e foi exatamente isso que ele fez. Faz todo A sentido. questão entre ficar Afonso ou Miguel Ângelo de fora foi a opção. Eu acho que o Afonso lhe dá, por ter uma valência de jogar também a fixo, lhe dá mais soluções, e ele lá saberá. Claro que não é a convocatória que eu faria, não é? A convocatória de Tamara e Freitas não era a convocatória que eu faria, mas o Mister falou, o Mister é que sabe, ele também é que vai ser responsável pelos resultados. Claro. Agora, a partir de agora, estamos aqui para apoiar. Exatamente. E é bom que a gente possa ter opções tão válidas que nos permita discutir. Sim, sem Que é uma dúvida. coisa que, por exemplo, em outras modalidades não acontece, infelizmente. Olhem, e já agora, é para ganhar isto? Então. Então, somos campeões da Europa e do mundo, não é para ganhar isto? Também éramos campeões da Europa de futebol e ninguém acreditava que íamos ganhar o que quer que fosse. Não, mas sim, somos candidatos e favoritos, somos um dos favoritos, atenção, porque há aí uma discrepância de opiniões. Então, conta-me. Não, como é que era, Paulo? Somos candidatos, mas há favoritos. Foi isto que disseram? Olhem, é melhor terminares a tua ideia, porque eu tenho que construir um raciocínio para as pessoas depois não me interpretarem mal, mas eu estou muito desgostosa com tudo isto. Pronto, para mim, agora o teu raciocínio. então vou só acabar. Para mim vai ser entre Portugal e Espanha. A Rússia já não atinge este nível. Pá, no Mundial teve, pronto, ok, fez um Mundial razoável, fez os mínimos, mas já não há estes níveis. A Itália também já não é a Itália de outros tempos. Cuidado com o Cazaquistão, mas acho que isto vai ser entre nós e a Espanha, sinceramente. Então, Paulo, o que é que te deixou desgostosa? Conta-me. Este discurso. Do Este Bruno? discurso. Não, de toda a seleção, está-me a deixar muito desgostosa. De não somos favoritos, somos Vou candidatos. explicar. Não, a questão de se protegerem de certa forma e de dizer que não somos o principal favorito, eu aí acho bem que digam isso. Ou seja, ok, somos campeões europeus e campeões mundiais em título, mas isto é uma nova competição e águas passadas não movem moinhos. E não é por termos sido campeões do mundo há 3 meses que agora vamos obrigatoriamente, isto vai ser um passeio no parque e nós a caminhar até à final e até ao título. Não é isso que vai acontecer. E isto parece-me lógico e importante dizer. Agora, quando chegamos ao ponto de, como a Pauleta, dizer não somos favoritos, somos candidatos há 16 seleções, somos uma das 16 candidatas, como se Portugal tivesse o mesmo nível de responsabilidade da Finlândia ou da Bósnia e Herzegovina. Opa, não consigo. Desculpem, que eu quando a convocatória sai, e mesmo, lá está, não sendo a convocatória que eu faria, eu achei mesmo, vamos ser campeões. Sim, Claro. eu estava mesmo confiante. Começaram a abrir a boca e a falar e esta autodepreciação, e eu já não sei.
Já só digo, olha, pronto, vamos jogo a jogo. Eu acho que é Que autodefesa. é aquele discurso Exato. que eu culpo o Ruben Amorim, que tornou isto tão... culpo o Ruben Amorim, para mim a culpa é toda do Ruben Amorim, que tornou este discurso tão popular que agora toda a gente usa. Como se estivéssemos todos no mesmo nível de responsabilidade. E esta questão de vamos ver e é jogo a jogo e são 16 equipas e toda a gente pode ganhar, claro toda a gente pode ganhar. Agora, realisticamente não é assim e sabemos, temos que ter noção disto. É verdade que o futsal tem crescido, há cada vez menos discrepância entre as equipas, isto é tudo muito certo, mas meus amigos, até no futebol, que é o desporto mais massificado em todo o mundo, por muito que haja um aproximar entre equipas, há sempre equipas que são mais favoritas e têm mais responsabilidades do que outras. Isso é normal, porque têm mais qualidade. E depois de passarmos anos e anos a dizer que somos tão bons ou melhores que os outros e que ninguém nos dá valor, e etc, etc. Pois depois, não puxamos agora a que brasa um efetivamente bocadinho, não é? os títulos dizem que nós somos melhores do que os outros, nós dizemos... Vamos ver. Olha, e vamos ver a partir de quando, Bruno? De dia 19, Igor. Dia 19, Dia isto vai 19. dar tudo nas RTPs Plays e nas RTP1s, os jogos de Portugal, não é? Isso mesmo. Muito É bem, isso Canal 11 não chimpa o dedo aqui. Não, a RTP costuma sempre comprar os direitos UEFA Pensei que e pudesse haver aí, Fifas e pensei que cenas. pudesse haver aí uma situação Canal 11. agora, no sentido. Não é no Canal 11, mas é no 00, que vamos ter um grande acompanhamento. É verdade, conta-me, Bruno, conta-me. Vamos ter- Olha, diz-me uma coisa, antes de começarmos ao acompanhamento. Oh, Bruno, e esta história da SIC, meu? Ai, É que a malta não sabe. Eu falei não disto no falo podcast do Mercado há uns tempos e o pessoal disse que não tinha nada. Até me comentaram, mandaram mensagem a dizer porque é que tem a ver. Nós temos uma parceria com a SIC e só para. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas todos os nossos vídeos, 95% dos nossos vídeos são através da estrutura deles. Portanto, eles não tendo estrutura, e eu só consigo imaginar, porque eu já trabalhei em televisão e trabalhei com meios bem antigos. Quando a CMTV começou, eram meios bastante arcaicos. E portanto eu sei bem o trabalho que dava fazer as coisas. Eles estão a fazer exatamente assim. Portanto eu só consigo imaginar aquela malta mal habituada o que é que eles estão a passar. E mais a malta do Expresso, porque eu quando trabalhei, parece muito velho, mas não é verdade. Eu quando trabalhei no Diário de Aveiro, o Diário de Aveiro, agora não sei, mas na altura ainda era feito à moda antiga, ou seja, Como o Expresso fez? como o Agora? Expresso fez, ainda era feito assim. Já não havia cá milénios nem nada, portanto também sei a dificuldade que era. E portanto imagina aquela malta que está mal habituada, no bom sentido da palavra, porque As coisas evoluem. as coisas evoluem, tem mesmo que ser assim. Imagina a trabalheira que eles devem ter tido. Mas nós estamos a sofrer também com Estamos isso a sofrer. e não temos as nossas. Por exemplo, quem abrir aqui os nossos jogos de futsal não pode ver os resumos e se calhar nunca mais vai poder. Pois, exatamente. É complicado. Olha, diz-me uma coisa. Diga. Se trabalhasses na SIC, tinhas tirado férias nesta altura? Deduzo que eles não deixassem. Era só para saber. Eu tentei tirar férias quando a CMTV começou e eles disseram que não. Bruno, acompanhamento para a Copa. Acompanhamento, olha, entretanto, esta semana, Paulo, dia 12, não é? Eu disse-te. 13 e 14. Os jogos Não é isso. amigáveis de Então, preparação. isso não interessa. O que é que isso interessa? As nossas pecinhas. Peço desculpa, então. Sai dia 12 a apresentação Sim, dos dia 12. convocados, não é? Dia 12. Pronto. Sim. Pessoas como o Igor, que só veem os derbys e o resumo, podem ler e conhecem melhor os nossos 14 novos bons rapazes. Depois vamos ter acompanhamento exaustivo durante o Mundial, durante o Europeu. Estás a ver? É mundial. É culpa tua. É mundial. É culpa A gente tua. está ainda no espírito mundial. Antes disso, Bruno, Diz-me. análise às equipas. Análise do João Participação Tiago, exatamente. O nosso O João Tiago Araújo. Portanto, Exato. já sabem que vai ser bom. Não somos Irá- nós que vamos fazer. Exato, Irá- João Tiago Araújo. Portanto, Irá já sabem que vai ter qualidade. Exato. certamente estar connosco durante o. Tem que ser. O nosso João Tiago Araújo vai voltar a estar connosco E ele nos Ele podcasts. vai estar a ouvir e a dizer: olhem, pronto, obrigado por me terem É informado certinho. previamente. mas pronto, ele ainda não ele sabe, já deve ele estar a ainda não contar. sabe, mas fica já informado. Exatamente. Analisar as 16 seleções com os pormenores todos que precisamos, tudo ao pormenor. Vamos acompanhar os jogos todos da seleção, claro, como é óbvio. Dos outros jogos também. Tudo assim. Tudo bem. Mundial. Muito bem. E europeu? Não é isso. Como Como não nós fizemos fizemos no no Mundial, Mundial, vamos fazer no Europeu. Muito bem, muito bem. Coisa Europeu, que começa então dia 19. Portugal joga logo. É logo o primeiro jogo, não é? É logo o primeiro jogo. Logo o primeiro abre. jogo. Eles sabem. Na Zigodome. Eles sabem. Olha, isto é onde mesmo onde é que eles estão a jogar esta Nos Copa? Países Baixos. Muito bem, muito Vamos bem. ver se não há inundações. Ui, não, o que vai ser engraçado é a quantidade de vezes que nós vamos dizer Holanda.
Vai ser engraçado. Eu, por Certo. exemplo, é certinho. É certinho. Meu amigo, Isso é é certo. certinho. Sim, sim. Olhem, E antes vai haver a tal cena dos prémios. porque- prémios que temos que limpar, né? Há 2 Exatamente. jogos de preparação. Exato, há 2 jogos de preparação contra a Macedónia do Norte, Macedónia em do Rio Norte. Maior. Pronto, é só para afinar. E também há jogos de preparação da seleção feminina na próxima semana. Exato. Temos uma nomeada. Temos a Janice, Muito bem. que recebeu o nosso prémio E de uma- melhor jogador. E a Ana de- Catarina. E a Ana Catarina, exato, para melhor guarda-redes. Isto que E ainda no bebê, não há bebê. Como é que é possível? não há bebê a nível de prémio. A nível de prémio de melhor guarda-redes. Há o Guita ou não há bebê? Há o Guita, pois não há o Guita. Mas não há bebê? Meu amigo, a vida é feita de escolhas. Há o Guita e se houver justiça, Sim, sim. há Guita e ponto final. Não- Exato. Pronto. E depois, deixa-me só acabar aqui e dizer os nomeados todos. Ana Catarina, pronto, se contarmos aqui o Guita como português, não é bem. Meu amigo, mas- é como se fosse. claro que é português. Como assim? Depois, treinador Jorge Brás, Luís Conceição, Pedro Henriques, que já não está no Benfica, e o Nuno Dias, que em princípio há de ganhar o de melhor treinador. Equipas Benfica feminino, Sporting masculino, Portugal masculino e feminino. Portanto, Espera, estamos em tudo. Não é a federação que dá os prémios, pois não? Não, é, ok. é Não. Futsal Planet. É Futsal Planet. Não. É que pela forma como estás a dizer parece. Não. Jovens, o Ziki está nomeado e para jogadores está a Janice para melhor jogadora, o Eric, o Pani e o Merlin. Temos para- total certeza que não é a federação nem o Temos total Sporting que certeza. entrega a prémio. Não É tipo uma parceria Sporting-Federação. Não, é Ok, Futsal ok. Planet, uma revista que entrega os prémios há 20 e tal anos. É só para confirmar, Bruno, porque pelos nomeados 22. eu diria que é o 22 anos. Sporting e a Federação que estão a Não. entregar os prémios. Não está. Mas ok, Senão não E escolhiam o deixa-me só- bebê, sobre né? os prémios- estou a gozar. Sobre os prémios, deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho importante dizer. Para mim foi uma agradável surpresa. Surpresa não no sentido de que não faça todo sentido lá estar, porque faz, O Eric. mas sim. A Concordo. nomeação do Eric é absolutamente merecida, Sim. mas absolutamente merecida. O triste é que ele vai acabar por ficar atrás do Ferrão depois de o ter metido num bolso na final da Champions. É absolutamente merecida a nomeação do Eric. Para mim acabou por ser uma agradável surpresa, porque eu achei, eles não têm como não nomear o Pani. Não dá. Claro. Não dava para contornar essa. Incrível. E também vão nomear, e também não tem como não nomear o Alex Merlin. E eu achei, Fica por aí, se né, no calhar Sporting. não vão nomear o Eric, porque nós Pois. sabemos que há uma propensão, de Claro. certa forma, para se Distribuir. dar mais ênfase a ligas como a Liga Brasileira e como a Liga Espanhola e jogadores brasileiros, jogadores espanhóis, pronto. E eu, apesar de achar que o Eric merecia, Temias, não é? temia que ele não fosse nomeado. Portanto, esta nomeação é mais do que merecida e, portanto, eu gosto bastante do Eric, de ver o Eric jogar, como toda a gente sabe também, portanto, fiquei contente. Ri-me um bocadinho com a nomeação do Cristiano Borruto, que, para quem não se lembra, é o moço que deu um murro nas costelas do Ricardinho e se auto-expulsou na final do Mundial. Exato. Está nomeado para melhor jogador do mundo. Atenção, eu não Olha, é Podia mesmo ser assim. para melhor acompanho o campeonato boxista. italiano que chega para saber o que é que ele fez e o que é que ele não fez, mas achei piada na mesma. Olha, vamos então poder ver isso tudo nos próximos dias. Teremos então aí o europeu. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Vamos tentar ter aí alguém que nos ajude a analisar um bocadinho o europeu. Portanto, fica a nota. O Bruno já explicou que vamos ter aí um acompanhamento brutal no que diz respeito ao europeu. Nós voltaremos então na segunda-feira. E Bruno, alguma coisa a dizer enquanto eu procuro aqui a introdução para isto não parecer que foi assim feito à padreiro? Não, é só dar-te os parabéns outra vez. Obrigado. Fica então. Quem me quiser dar Quantos os parabéns. Não quero dizer. Oh. Mas se coisa, mandem mensagem para o 00 que eu dou o meu número de A dar os telefone parabéns. e não, a transferência por MBWay também. De prenda. Aprenda. Muito bem. Grandes abraços. O segredo da vitória foi apostar sempre no 5-4. Vamos trabalhar muito o 5-4. Com o nosso guarda-redes podemos jogar sempre 5-4. Todas as semanas trabalho 5-4 e é uma das nossas armas. Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4.